A paz do Senhor, meus irmãos. Mais um dia, né? Mais um dia para a gente agradecer a Deus por essa oportunidade. E hoje, a mensagem de hoje que eu vou trazer aqui, na verdade, é falar um pouquinho, né? A respeito de um testemunho da minha. Vou fazer alguns relatos aqui, né? De como foi a minha conversão, né? De quando eu aceitei a Jesus. E vou fazer alguns episódios, porque a história é longa, eu acredito que nesse vídeo aqui não vai dar, né? Mas isso aqui é para alguém, né? Talvez tá aí também vivendo uma vida se sentindo perdido, né? E eu quero dizer para você que tem jeito, tá? Nada tá perdido para você. Com Jesus tem jeito. Eu, antes da pandemia, eu era uma pessoa que eu vivia, sempre fui muito trabalhadeira, muito, né, guerreira, sempre atrás das minhas coisas, mas vivia uma vida muito vazia, né, eu bebia demais, né, muita bebida, muita farra, né? Sempre que eu podia saía, pagava alguém para ficar com a minha filha. Eu tenho uma filha de 11 anos, né? Aqui vocês vão conhecer um pouquinho mais da minha história. Eu sou moradora aqui do Rio de Janeiro, moro numa comunidade atualmente. E eu sempre saía, né? Final de semana, para ir para as festas, mas sempre aquele vazio, né? De quando chegava, sempre aquela coisa que estava faltando. Eu nunca fui cristã, na verdade, as minhas irmãs, né? Eu tenho duas irmãs, a do meio já é falecida, e eu tinha aquilo comigo, não gostava, né? Não gostava, achava que todo tempo as pessoas falavam, Jesus está voltando, e nunca voltava. Hoje eu tenho a compreensão, né? Que se Jesus pedir a minha alma hoje, pedir a sua alma hoje, né? Nós somos carne, a gente não sabe. Do nosso segundo adiante, não sabemos, né? A hora que Jesus vai nos chamar. Ei, vem aqui, chegou o seu momento. Mas eu achava que vivia por viver, sem um propósito de vida, né? Verdadeiramente. E quando veio a pandemia, né? Fechou tudo, aquele lockdown tremendo. Eu estava trabalhando, né? Trabalhava num supermercado. E ali eu cheguei a pegar a Covid, mas foi sintomas leves. Só que quando eu retornei para trabalhar no mercado, eu comecei a sentir muitas dores, né? Na minha perna direita, que eu não conseguia pisar. E aquilo ali só foi piorando, até que eu fui para um hospital, né? Fazer um exame. Começou a peregrinação de hospital. Até que quando eu fiz o exame, constatou ali a trombose, né? Que eu estava com a trombose venosa aguda. E para quem não sabe o que é a trombose, né? Ela é um entupimento das veias principais, né? Que nós temos na parte aqui inferior das pernas, na panturrilha. E que se esse coágulo, o perigo, né? Se esse coágulo se soltar, se desprender, ele vem para a veia que é muito fininha, né? Do pulmão, do coração ou cérebro, que aí pode te dar um infarto fulminante, né? Entupiu, não tem oxigênio, acabou. E ali eu fui internada, né?
fui para a internação e começou a peregrinação, né? Dali eu fiquei usando fralda, tive que usar fralda porque não podia pisar no chão, usando fralda, tendo que fazer as necessidades na fralda, tomando injeção na barriga, injeções dolorosas. E assim, fiquei naquela situação, né? Onde eu comecei a pensar, falei, meu Deus, será que acabou aqui? Né? Essa hora a gente pensa realmente em Deus. E dali eu comecei, né? Minha irmã já estava já na igreja, servindo ao Senhor. E dali eu começou a passar assim a minha vida por completo, pensando, né, na minha filha, pensando em tudo. E quanto somos nada, né? Quanto somos realmente dependentes de Deus. Eu estava ali na mão de Deus e dos médicos e dos enfermeiros, totalmente na dependência. E ali veio, né? Cadê o orgulho? Cadê? Me caiu a ficha ali de tudo. E dali a minha irmã sempre ia mandando orações para mim, né? Orações da igreja dela. Não podia receber visita porque na época da pandemia, né? Não podia entrar ninguém para visitar, né? E eu só via muitas pessoas dentro do quarto, que eu estava no hospital público, passando nos pacotes, assim, que morriam, sabe? Então, verdadeiramente o Senhor me guardou. Tinha um propósito, né, ainda na minha vida. Por isso que Ele me poupou, porque não era para mim estar aqui. E dali eu comecei a ver, né, as pregações, e eu fiz uma oração, né? Fiz uma oração e pedi a Deus se Ele me desse mais uma chance, que eu ia me consertar, que eu ia endireitar os meus caminhos, né? Se Ele me desse mais uma chance e mais uma oportunidade de fazer diferente, de poder cuidar da minha filha. E depois dessa oração, eu fui melhorando. Eu fui melhorando, né? Cada dia melhorando, até que chegou o dia da minha alta. Só que eu tinha que vir para casa e eu não podia pisar no chão ainda, né? Não podia fazer coisas, tinha que ficar mais de repouso, deitada, usar meias de compressão, tinha que usar remédios, né? Caríssimos, que na época eu me encostei, né? Porque eu estava trabalhando, mas o INSS ele não paga assim de imediato, né? Tem que mandar para aprovar. Mas Deus foi tão misericordioso na minha vida que não faltou, sabe? Eu tive condições, eu tive meus remédios que eram caríssimos. Para quem tem trombose, são remédios muito caros, né? Que é para circulação sanguínea, para afinar o sangue, né? Então eu comecei a fazer o tratamento. Dali eu fui para casa da minha irmã mais velha, né? Fiquei lá um tempo para poder, porque eu não podia fazer nada para minha filha, né? Não podia. Então ela me acolheu na casa dela e ali eu fiquei, né? Fiquei em tratamento durante mais ou menos um mês, né? Fiquei ali mais deitadinha, sem poder fazer as coisas. E ali o Senhor só foi trabalhando ali, né? Porque eu saí dali, eu fiz aquela oração pedindo mais uma chance. Aí eu ainda estava, né, meio dura ali, o meu coração endurecido. Mas eu sempre via lives, na época tinha lives na igreja da minha irmã, e a gente fazia oração, ela colocava para mim louvores, colocava live, e ali o Senhor foi tratando, Eu vou continuar no próximo vídeo.